Você está mesmo sozinho, ou só parou de escutar? Você já sentiu que algo queria te dizer alguma coisa, mas não soube interpretar? Já teve aquela sensação de "eu sabia que isso ia acontecer", ou "algo me disse para não ir", mas ignorou e depois se arrependeu? Será que era só sua intuição? Ou será que era o universo tentando falar com você? E se eu te dissesse que todos os dias você recebe sinais, pequenos sussurros do seu eu superior, respostas sutis do universo, mas está tão distraído que nem percebe? Quantas vezes você pediu uma resposta e ela veio, mas de um jeito inesperado? Quantas vezes ignorou um aviso, um desconforto, um encontro casual que parecia ter um recado? Será que coincidência existe? Ou será que tudo é uma sincronia cuidadosamente orquestrada, esperando apenas que você aprenda a escutar? Neste vídeo, nós vamos falar sobre isso. Sobre como o universo conversa com você o tempo todo. Sobre como o seu eu superior está tentando te guiar. E sobre como você pode finalmente aprender a pedir e a perceber os sinais, porque os sinais estão aí. Sempre estiveram. Você só precisa voltar a enxergar. A linguagem do universo. Coincidência não existe. Quantas vezes algo aconteceu na sua vida e você pensou, "Nossa, que coincidência estranha." Talvez você estivesse pensando em uma pessoa e de repente ela te mandou uma mensagem. Ou você estava refletindo sobre uma decisão importante e ouviu uma frase em um filme, em uma música ou na conversa de estranhos que parecia responder exatamente à sua dúvida. Verdade é que não existem coincidências. Essa é uma das leis não ditas da espiritualidade e também um pilar dentro da física quântica mais filosófica. Tudo está interconectado e tudo o que você vibra, pensa e sente colapsa uma realidade entre infinitas possibilidades. Carl Jung chamou isso de sincronicidade, a ocorrência de eventos com relação significativa, mas sem uma ligação causal aparente. Em outras palavras, o universo te responde, ele envia recados, e esses recados são personalizados para você. São construídos a partir do seu repertório, da sua história, dos seus desejos mais profundos e também dos seus medos mais inconscientes. O universo fala a sua língua, mas não com palavras, com sinais. Esses sinais podem vir em muitas formas. Uma borboleta que aparece no momento certo, uma pessoa que cruza seu caminho repetidamente, um número que se repete, um atraso que te faz encontrar uma outra situação. São detalhes pequenos, mas que fazem a alma estremecer por dentro quando você está atento. Você sente, isso não foi por acaso. Porque não foi. O problema é que fomos condicionados a duvidar da realidade sutil. Aprendemos a confiar apenas naquilo que é visível, racional, mensurável. Fomos educados a achar que intuição é fantasia, que sentir é fraqueza e que ouvir a voz interior é perigoso, e por isso, quando o universo fala, a maioria de nós ignora, silencia, ridiculariza. Mas aqueles que escutam, esses têm uma relação totalmente diferente com a vida. Eles confiam no invisível, agem com base em sinais, seguem seus pressentimentos. E mesmo quando não entendem o porquê, sentem que há uma direção. Essas pessoas desenvolveram a habilidade de escutar. E isso não é um dom, é uma prática espiritual. Quando você entra nesse estado de escuta, tudo muda. As perguntas deixam de ser "por que isso está acontecendo comigo?" e se tornam "o que isso está tentando me mostrar?" Você para de buscar respostas lógicas para tudo e começa a confiar no fluxo. E o mais incrível, quanto mais você escuta, mais os sinais se intensificam. O universo te observa. Ele percebe quando você está prestando atenção. E quando você abre espaço para o sutil, ele também abre caminhos para você.
O segredo é um só. Escute mais com o coração do que com os ouvidos. Os sinais não fazem barulho, mas provocam uma certeza suave, uma intuição firme, uma paz estranha. E essa paz é a sua confirmação. Você não está sendo guiado por um acaso cego. Você está sendo guiado por um universo que ama profundamente a sua existência. E a cada sinal que você reconhece, você volta um pouco mais para casa. Como? Os sinais se manifestam no dia a dia e como se tornar receptivo a eles. Nem sempre. Os sinais chegam como grandes epifanias. Na maioria das vezes, eles se apresentam de forma sutil, natural, como se fossem parte do cotidiano. Mas é justamente aí que está o segredo: reconhecer o extraordinário dentro do ordinário. Os sinais podem aparecer através de palavras repetidas que diferentes pessoas te dizem em curto espaço de tempo. Objetos que caem, quebram ou somem em momentos específicos. Animais que cruzam seu caminho em situações marcantes. Um pássaro, um gato, um cachorro. Sequências numéricas, como 11 e 11, 22 e 22, 7, 7, 7. Mudanças inesperadas de planos que, no fim, te colocam no lugar certo. Um mal-estar súbito em certos lugares ou perto de certas pessoas. Sonhos vívidos com mensagens ou pessoas queridas que já partiram. Esses são apenas alguns exemplos. E quanto mais você os reconhece, mais você afina sua percepção. Você começa a perceber que tudo comunica, que a vida, como um organismo inteligente, está em constante diálogo com você. Mas como se tornar mais receptivo a esses sinais? 1. Pratique o silêncio. Vivemos num mundo barulhento, muita informação, muito estímulo, muito ruído. Para ouvir o sutil, é preciso silenciar o óbvio. Comece reservando 5 minutos do seu dia para apenas estar em silêncio. Respire, observe. Escute o que surge quando o mundo exterior se cala. 2. Cultive a presença. Preste atenção aos detalhes, nas palavras que você escuta, nos sentimentos que surgem nos lugares em que você está. Quando algo te provocar um arrepio, uma emoção repentina, uma sensação diferente, pare, observe. Talvez ali haja um sinal. 3. Anote suas sincronicidades. Tenha um caderno ou bloco de notas, onde você registre acontecimentos curiosos, repetitivos, coincidências. Com o tempo, um padrão começa a surgir. Você verá que não é aleatório, é um diálogo contínuo. 4. Faça perguntas claras ao universo. Antes de dormir ou ao acordar, pergunte: qual o próximo passo? O que preciso aprender? Com isso, mostre-me o caminho mais alinhado com minha essência. Em seguida, observe. As respostas podem vir de formas inesperadas, mas virão. 5. Confie na sua intuição. O sinal mais direto do universo é sua própria intuição. Aquela voz calma, mas firme, que fala no seu coração. Muitas vezes você já sabe o que fazer, só não quer aceitar. Aprenda a diferenciar a voz do medo da voz da sabedoria. A do medo grita, a da sabedoria sussurra. No fim das contas, perceber os sinais é uma questão de escolha. Você pode continuar achando que tudo é acaso, ou pode começar a viver com os olhos da alma abertos. O universo está o tempo todo tentando se comunicar com você, não para controlar sua vida, mas para guiar seu caminho. E quando você se torna receptivo, você não apenas entende melhor a vida, você passa a viver em sintonia com ela. Essa é a chave da verdadeira espiritualidade. Viver em diálogo constante com o todo, porque você nunca esteve separado dele. Você já pediu? Por que você ainda não está recebendo? Existe uma lei espiritual poderosa que diz: peça e lhe será dado, busque e encontrará, bata e a porta será aberta.
Mas então, por que tanta gente busca, bate, pede e nada acontece? Talvez a pergunta certa não seja por que você não está recebendo, mas como você está pedindo. Você já parou para observar a energia que está por trás dos seus pedidos? Muitas vezes pedimos com o coração cheio de dúvida, medo e escassez. Pedimos como quem implora, como quem mendiga uma atenção divina, como quem já parte do princípio de que não será atendido. E o universo, que responde à vibração e não apenas às palavras, recebe esse sinal de falta e devolve mais da mesma coisa. O segredo está em entender que o universo não responde ao que você fala. Ele responde ao que você vibra. Se você pede com fé, mas vibra em ansiedade, se você deseja abundância, mas vive em constante comparação, se você ora por amor, mas age com ressentimento, então há um desalinhamento entre o seu pedido e a sua frequência. Imagine o universo como um espelho. Ele não julga, não corrige, não escolhe o que é melhor para você. Ele simplesmente reflete, ele te dá mais daquilo que você está sendo. E por isso, antes de pedir, é necessário se tornar receptivo. É necessário alinhar sua energia com aquilo que você quer atrair. Mas o que isso significa na prática? Significa que você precisa limpar o canal, tirar a interferência, parar de duvidar, de questionar se é digno, de se esconder atrás de desculpas, de se manter preso a histórias antigas que dizem que você nunca dá certo. Significa também pedir com intenção clara, dizer ao universo exatamente o que deseja, mas liberar o controle de como e quando isso virá. Por quê? O como é com ele. O quando também. O seu papel é criar o campo. E criar o campo envolve pequenas ações. Fazer da gratidão um estado constante, não um ritual esporádico. Repetir afirmações que ressoem com a sua nova identidade. Tomar atitudes coerentes com aquilo que você quer manifestar. Celebrar os pequenos sinais de que as coisas já estão mudando. Além disso, pare de alimentar a antiga versão de si mesmo. Você diz que quer viver algo novo, mas passa horas no celular reforçando as dores do velho eu. Você diz que quer evoluir, mas continua se identificando com o personagem que vive se sabotando. Não dá para viver o novo sendo leal ao antigo. A física quântica explica: todas as realidades já existem em potencial, mas é a sua atenção, a sua consciência, que colapsa a realidade que se manifesta. Você quer ser a nova versão, mas continua dando atenção, foco e energia à versão quebrada. E enquanto isso acontecer, o universo continua devolvendo mais do mesmo. Quer mudar sua realidade? Mude o canal. Sintonize sua frequência com o que você quer viver. Pare de repetir que está difícil. Pare de se apegar ao drama. Comece a se comportar como alguém que já recebeu. Sinta como se já fosse real. Haja como se já fosse você. Porque já é, e o universo só está esperando você se lembrar disso. Os sinais que você não quer ver, e porque eles doem. Nem todos os sinais do universo vêm embrulhados em beleza, sincronicidade ou conforto. Às vezes, o sinal que você mais precisa enxergar é o que mais tenta evitar. Pode ser um relacionamento que não evolui, um trabalho que consome sua alma, uma saúde que grita por atenção. Pode ser uma sensação persistente de vazio, de cansaço sem motivo, de tristeza constante. Pode ser o corpo adoecendo onde a alma está aprisionada. Esses também são sinais, só que são os que a gente resiste. Continuar ignorando o desconforto é como colocar um esparadrapo em cima de um alarme de incêndio. O problema continua lá, e o som só vai ficar mais alto até você prestar atenção. O universo fala através da vida, e a vida, quando não é ouvida no sussurro, grita. Grita com sintomas, com repetições, com perdas, com dores, não por crueldade, mas por amor.
Sim, por amor, porque o universo prefere te ver desconfortável num ciclo falso do que confortável num ciclo que te destrói aos poucos. Quantas vezes você teve a sensação de que algo te tirou de uma situação, mesmo contra sua vontade? Uma demissão inesperada, o fim de uma relação, a perda de algo que parecia importante, e só depois percebeu que era livramento disfarçado? Esses são os sinais que só entendemos depois. Mas se olharmos com sensibilidade, quase sempre estavam lá. Só não quisemos enxergar. Sinais que te incomodam geralmente apontam para mudanças que sua alma já pediu, mas que seu ego ainda resiste. O ego quer segurança. A alma quer liberdade. Quando há conflito entre os dois, o universo sempre vai conspirar a favor da sua evolução, mesmo que você ache que está perdendo. Por isso, quando algo doer, não fuja. Pergunte-se: o que isso está tentando me mostrar? O que eu preciso soltar? O que eu insisto em manter que já não faz sentido? O desconforto tem sabedoria. Toda dor é uma tentativa da vida de chamar sua atenção. E quando você para de resistir e começa a escutar, essa dor vira ponte, vira despertar, vira direção. Você não está sendo punido, você está sendo guiado, a voz do eu superior, a intuição como guia silencioso. Você já sentiu que algo dentro de você já sabia a resposta muito antes de a mente formular a pergunta? Que mesmo sem provas, uma certeza silenciosa invadia o seu peito dizendo: vai por aqui? Essa é a voz do seu eu superior. O eu superior não grita, não insiste, não força. Ele apenas sussurra. Sussurra nas entrelinhas de uma conversa, na sensação súbita de desconforto, na vontade inexplicável de mudar de caminho, no arrepio que aparece sem razão. Ele fala com você o tempo todo, mas apenas quando você está disposto a escutar. O eu superior é a parte de você que nunca se esqueceu de quem é, que nunca perdeu a conexão com a fonte, que enxerga a vida com uma sabedoria ampla, cósmica, amorosa. Enquanto a sua mente vive em conflito, o eu superior vive em paz. E é essa paz que você sente quando finalmente o ouve. A intuição é o idioma dessa parte sua. E a intuição não se explica, se reconhece, não se prova, se sente, não se força, se cultiva. Você pode chamá-la de instinto, de voz interior, de sexto sentido. Não importa o nome. O que importa é a presença, a escuta, a abertura para algo além do racional. Mas por que é tão difícil escutá-lo? Porque estamos cercados de ruído, porque fomos educados a buscar fora o que sempre esteve dentro, porque confundimos a voz do medo com a da precaução, a da ansiedade com a da urgência, a da carência com a do amor. E nessa confusão, a voz do eu superior vai ficando abafada, esquecida, ignorada. Só que ela nunca some, nunca desiste. Ela apenas espera que você volte para casa. E quando você decide parar, silenciar, respirar, observar, ela volta, ela te mostra que a dúvida é um convite à escuta, que o desconforto é um aviso de desalinhamento, que o entusiasmo é um sim da alma, e que cada pequeno sinal que você sente no peito é um mapa para a sua verdade. O eu superior não quer que você siga um caminho ideal. Ele quer que você siga o seu caminho, o caminho que te expande, que te faz vibrar, que te conecta com algo maior. E por mais desafiador que esse caminho seja, ele sempre será mais leve do que o peso de uma vida vivida em desconexão. Você pode continuar tentando controlar tudo com a mente, ou pode começar a confiar no coração. A escolha é sua. Mas saiba, cada vez que você ouve a intuição, o eu superior sorri, porque naquele instante você se lembrou de quem é. O caminho de volta para casa, reconhecendo os sinais como guias. Imagine
que você está em uma estrada desconhecida, sem placas, sem GPS, sem ninguém ao redor. E ainda assim, algo dentro de você insiste que está indo na direção certa. Agora imagine que, de tempos em tempos, você encontra pequenas pedras no chão, galhos apontando para um lado, um pôr do sol que brilha mais em determinada direção. Cada detalhe parece sussurrar: continue por aqui. Esses são os sinais. Eles não são mágicos no sentido infantil da palavra. São mágicos porque só aparecem quando você está desperto para enxergá-los. Quando você começa a prestar atenção nos detalhes da sua vida, o universo deixa de ser um caos aleatório e passa a ser um campo de significados. A música que toca no momento exato. A frase que alguém diz e que parece responder uma pergunta sua. O livro que cai da estante. A borboleta que pousa em você. Quando estava em dúvida se deveria seguir em frente. Coincidência? Talvez. Mas e se não for? E se cada acaso for um lembrete? O universo não fala português, inglês ou qualquer outro idioma humano. Ele fala em símbolos, em sensações, em sincronicidades. E quanto mais você se conecta com seu eu superior, mais você entende essa linguagem. O segredo é desacelerar. A mente ansiosa quer respostas rápidas, mas os sinais não funcionam sob demanda. Eles são como uma melodia suave. Você precisa de silêncio interno para ouvi-la. E o silêncio não vem do isolamento, mas da presença. Estar presente no agora, atento, receptivo. Caminhar com os olhos abertos não apenas para fora, mas também para dentro. A cada decisão que você toma com consciência, você se realinha. A cada passo que você dá ouvindo sua intuição, o universo responde. E o mais belo de tudo é que os sinais não estão apenas fora. Seu corpo também fala. Suas emoções são indicadores. Suas resistências, seus medos, seus sonhos. Tudo isso é linguagem espiritual em forma humana. Você não precisa de um guru para entender os sinais. Precisa de disposição para se ouvir. A reconexão com os sinais do universo é, no fundo, um retorno a si mesmo. E esse caminho de volta para casa pode começar agora. No instante em que você decide parar de ignorar os sussurros da vida e começa a reconhecê-los como os mapas que são. Não espere mais uma vida inteira para enxergar o que sempre esteve aí. Comece hoje, porque, na verdade, o universo nunca parou de falar com você. Foi você que, por medo ou distração, parou de ouvir.